Foi o 8º mais votado da bancada, com apenas 2 slogans, né, que diziam o seguinte: o primeiro era casa, comida e roupa lavada, e o outro era mais leite, mais água, mas menos água no leite, né, porque naquela época no Rio de Janeiro o leite vinha batizado com os peixinhos, tá? Então... Não, ele inventou como é que é? O comício, depois do comício relâmpago, ele inventou o comício relâmpago com trovão, porque era preciso um trovão para manter a assistência atenta, né? Quando foi cassado o Partido Comunista, que ele teve que deixar, ele subiu na tribuna e fez um último discurso também, que hoje em dia se repete muito isso, mas ele foi o primeiro cara a falar isso. Ele fez um discurso lá, falou assim: neste momento saio da vida pública para entrar na privada, e entrou na privada. Como vereador, o Barão foi operoso e honesto. Lutou em defesa dos interesses das camadas mais desfavorecidas da população. Depois da ditadura, ele parou de fazer o jornal e passou a fazer os seus almanaques, né, que é a combinação de almanaque com manha, o nome do jornal. Casal feliz é o que vive separado. Nada é uma faca sem cabo que lhe falta a lâmina. Só o que bota pobre pra frente é empurrão. O feio de uma eleição é se perder. Mulher bonita não regenera, descansa. O almanaque era uma coisa que ele procurava condensar, são muito bons, mas são livros que ele editava uma vez por ano, e ele editou 3 só. Ele editou um em 49 e 2 em 1955. Então, eles são muito bons, tem várias histórias, vários dísticos, mas são uma coisa mais estática. Se a gente for pensar do ponto de vista do apuro, são coisas mais elaboradas, mas em termos de expressar um estado de espírito mais dinâmico da população, eles são mais estáticos. Todo o texto produzido por ele, com muito humor, mas sem nada que fosse essa coisa utilitária de verdade. A preocupação era o humor, não era... eu acho que era um descarrego para ele, tanto da produção de humor dele, como um descarrego político dele também. Ele sempre gozou muito em todo mundo, né? Ele foi um gozador. Veio para São Paulo e se declarou paulista de 400 dias. É, que ele está aqui, está aqui. E aqui ele, claro, ele tinha toda uma série de amigos importantes, né, ligados ao Partidão ou não, desde o Portinari, o Mário Schember, e outros. Como se diz? Empresários, né? O dono da Eletro Radiobras, muito amigo dele, Álvaro Arthur. O cara da Paravente, o dono do Café Paravente. Vários empresários, caras muito de Sato, eu acho. O próprio presidente do Banco Central famoso, como era o nome? Jafé, Ricardo Jafé. Né? Ricardo Jafé. Ele sempre foi um cara duro. Segundo, que ele era sozinho, né? Não tinha colaborador. Ele fazia todo o texto. Agora, ilustrador não faltava, ele teve 3 ilustradores. O principal deles, o mais conhecido, era o Guevara. Mas ele tinha toda essa coisa de lutar sempre com dificuldade por grana e sem ter colaboração nenhuma. Os almanaques eram matérias que teriam sido publicadas na manhã ou poderiam vir a ser publicadas na manhã, mas não podiam sair porque a manhã não estava mais circulando. Então, ele publicou no almanaque. Ele sempre deu muita importância para a parte gráfica do desenho, então ele lançou, além do Guevara, outros desenhistas publicaram com ele. Martiniano, o Mendes, né? O próprio Nassara publicou bastante. Ele lançou Hilde Weber, né?
que era... Augusto Rodrigues depois. Augusto, ele não lançou, mas trabalhou com ele bastante, né? E outros, mas as equipes que o Guevara trouxe. Também o partido utilizava como mão de obra para fazer seus jornais. Né? Ele saía da manha para fazer os jornais do partido. Alguns deles ilustrados pelo de Cavalcante. Então, nós temos um jornal, que é o Jornal do Povo. Então, esse é de 34. Com uma capa desenhada pelo de Cavalcante. Os caras da redação eram todos jovens, né? Tal, o partido era recém-fundado, comunista, e trabalhava. O diretor era o Barão, o pessoal que escrevia o jornal era o Carlos Drummond e o Jorge Amado, e os ilustradores eram o Portinari de Cavalcante. É um luxo. Né? Pena que durou pouco, né? A Maria não deixou o jornal ir adiante. O Fortuna fez uma pesquisa muito interessante sobre essa questão do humor, do besterol, e ele nos disse, né? Ele pesquisou coisas lá da Biblioteca de Washington e da Biblioteca de Harvard, de Nova York e tal, que o primeiro MED, feito pelo Harvey Kurtzman, é isso aqui, é uma paródia daqueles almanaques franceses, canadenses, americanos que os gringos inundaram o mundo no pós-guerra, né? Quer dizer, aquela culturação em massa, no mundo inteiro o pessoal estava lendo o Reader Digest, essas porcariadas, né? Literatura bem superficial, bem aculturadora, né? Do American Way of Life e tal. Como pessoa, era uma pessoa assim, bastante expansiva, risonha, gostava de contar casos, de ouvir casos, né? Gostava até mais, por incrível que pareça, gostava mais de ouvir do que de falar. Muitas vezes ele já encerrou palestras cantando o hino brasileiro e dançando, para espanto de todos. Ele era assim, uma pessoa assim, surpreendente. O olho do dono engorda o rebanho. A bebida nem sempre sobe a cabeça. Às vezes desce aos pés. Tempo é dinheiro. Paguemos, portanto, as nossas dívidas com tempo. O que é bom, depressa acaba. O uísque é uma cachaça metida besta. Os dois períodos de maior criatividade do Barão foram aquele que se estendeu de 1926 a 1935. 1945 a 1955. Depois da publicação do segundo Almanhaque, a Porelli ainda preservava sua lucidez, porém seu corpo se ressentia do peso dos anos. Eu costumava, né, com meu avô, ir ao apartamento dele, nas Laranjeiras, e eu me lembro que os últimos dias dele foram, por incrível que pareça, né, que era uma pessoa tão bem-humorada, mas foram uns dias bastante tristes, né, solitários. Ele estava muito sozinho, né? Ele optou pela reclusão, fez uma opção pela reclusão. E a última vez que eu vi no apartamento ele tão velhinho, foi uma lembrança chocante, sabe? Essa lembrança eu guardo até hoje, porque eu vi no papai muito... O filho do meu pai também velhinho assim, que eu perdi agora. Foi a última lembrança que eu tive dele. Eu acredito que, de uma certa forma, por um certo desencanto com os próprios rumos que o país estava tomando naquela época. O tio Aparício estava fazendo um livro e ele só queria escrever dia e noite, não queria ser perturbado por ninguém. Não queria ninguém no apartamento, ele morava nas Laranjeiras, na rua Estevão Júnior. Ele não queria nada, a alimentação dele para não perturbar, para ninguém levar nada para ele, era só leite e frutas. Botava-se na porta, o rapaz do edifício botava na porta a alimentação e ele apanhava. Ficou muito fraco, ficou fraquinho, ficou velhinho, fraquinho. Tanto é que na primeira vez ele foi internado no hospital. Os médicos fizeram tudo por ele, chamaram o filho dele para dizer que ele estava muito desnutrido, por falta de alimentação. Ficou no soro, se reabilitou, voltou para casa e voltou na mesma coisa, só queria fruta e leite, mais nada, escrever um horóscopo que ele estava fazendo. Foi os últimos dias dele assim. Foi sozinho porque ele não queria, não que a família não parasse. Meu pai procurava ele sempre, mas ele não queria ninguém lá no apartamento, queria ficar sozinho. Tinha problemas de saúde, ele estava diabético,
tinha suas manias lá. Ele, por exemplo, ele achou que ele achava que foram as formigas que ajudaram ele a perceber que ele estava diabético. Não sei porquê, mas ele dizia que sim. Então ele tinha um apartamento dele, no apartamento dele ninguém matava as formigas tinham total liberdade, ele era um protetor das formigas, né? E com muito humor, eu me lembro de uma ocasião em que ele foi visitar um jornal, Folha da Semana, no centro da cidade, e eu estava com um amigo comum, um amigo nosso, amigo dele, amigo meu, Armênio Guedes, e nós resolvemos convidá-lo para almoçar. Ele disse, em geral eu almoço por ali perto de casa mesmo, então ele morava perto do Largo do Machado, então nós dissemos, vamos almoçar no próprio Largo do Machado, tem um restaurante, o Lamas, vamos almoçar juntos no Lamas. Ele falou assim, o Lamas tem um garçom muito agressivo, né? Disse, por quê? Disse, um garçom que pergunta a você assim, como prefere o cafezinho, frio ou nas calças? O Barão morreu na miséria. Eu me lembro que eu tinha um amigo que é o cartunista Fortuna, foi cartunista do Correio da Manhã no Rio de Janeiro nos anos 60, foi da Cigarra, foi da Folha de São Paulo, chargista da Folha de São Paulo, e morreu há 10 anos. O Fortuna fez a última grande entrevista com o Barão, que foi para a revista Realidade, poucos meses antes dele morrer, em 1971. E ele chega no apartamento do Barão. O Barão morava num apartamentozinho pequeno, na Zona Norte, no Rio de Janeiro. O apartamento está tomado por baratas. O Barão ali já tinha 76 anos. E o Fortuna foi pisar numa barata que estava no meio daqueles papéis, de todo aquele negócio. O Barão falou, não, são a única companhia que eu tenho. Pelo menos não me batem, não tentam me agredir. Então o Barão, ele terminou a vida dele, quer dizer, mesmo nessa vida solitária e sem dinheiro, na miséria, ele fazia humor, né? Fazia humor assim, pessoalmente. E ele teve esse fim que foi uma coisa que é muito do Brasil, né? É você, não só os intelectuais, mas aqueles que lutam, aquelas lideranças, acabam morrendo esquecidas, porque se procura não valorizar o que é culturalmente relevante para o Brasil, em detrimento aí de jornalismo norte-americano, de frivolidades do dia a dia, né? Coisa que o Barão não comungava muito. Morreu em casa, num sábado, 27 de novembro de 1971. Algumas coisas são bem marcantes na personalidade dele. Uma é esse humor, né? Essa questão da ironia, do humor fino, né? Da picardia, da ironia sobre a política brasileira. Esse era um traço da personalidade dele, né? A questão do humor. Eu acho que ele é importante. Eu não sei se o novo humor brasileiro nasceu exatamente do Barão. Eu acho que tem uma preparação, né? Antes do Barão, já naquela geração dos humoristas parnasianos, você já tinha um tipo como Bastos Tigre, por exemplo, que é um sujeito que diz, nós não podemos ficar desperdiçando o talento fazendo trocadilhos, né? Nós temos que usar de alguma forma esse talento para nos inserirmos na vida prática, na realidade econômica do país. O Bastos Tigre inventou então uma opção de slogans publicitários, né? De fórmulas de marketing, né? Que eram muito modernas, mas era uma coisa mais neutra, né? Do ponto de vista político. O Barão não, o Barão tinha um compromisso político mais apaixonado. O Barão era um democrata convicto, né? Um homem de esquerda. Então o Barão inaugura uma nova linha, com novas possibilidades. Mas eu fico pensando o seguinte, o Milor Fernandes, né? O Péricles, o Amigo da Onça, o Stanislau Ponte Preta, o pessoal do Pasquim, toda a equipe do Pasquim, eles representam já uma mudança em relação ao Barão, né? O Barão era muito pudico, o humor do Barão não brinca muito, não é muito radical na brincadeira com o sexo, né? Esse pessoal do Pasquim hoje em dia, né, usa até uma liberdade de linguagem prodigiosa, né, que aparece no Caceta e Planeta, no Agamenon, aparecem termos que até 10 anos atrás ninguém pensaria em usar ou encontrar impressos, né, mas que foram, de alguma forma, veiculados pioneiramente pelos novos humoristas. Tem algumas coisas que se ganham e sempre algumas coisas que são perdidas, né? A gente avança e recua, a gente
progride e perde coisas. Eu acho que o humor, a história do humor brasileiro também é uma história de conquistas preciosas, importantes, e de algumas perdas também, né? Perdas de sutileza, às vezes, né? Eu vejo isso. Mas, de qualquer maneira, também não é uma situação ruim, porque é um humor que conquistou novas possibilidades de expressão, novas modalidades de riso. E isso é precioso. Eu tenho a ideia de que se o Barão fosse vivo, ele aprovaria, ele estaria apoiando os novos humoristas, os sucessores dele, independentemente dele ser o pai ou não desse novo humor. A maior lembrança é de uma pessoa bastante preocupada com o país, de uma pessoa muito justa, completamente desapegada a bens de qualquer tipo, de uma pessoa muito preocupada com os brasileiros, com os rumos da política no Brasil, com a cultura, com o jornalismo e com o humor. Ele é um grande ídolo e eu tenho felicidade de dizer que eu pareço com ele um pouco ainda, né? Mas eu sempre gostei das coisas dele antes de ter notícia de quem era ele. Eu só fui conhecer assim, quem era o Barão por volta de 1969, quando estudava geografia na USP, porque algumas pessoas que eu conhecia, sabia da história do Barão de Itararé muito por alto, aí que eu comecei a receber textos, ter acesso a textos dele, até que ganhei de um amigo o Almanaque de 1949, aí que para mim foi uma revelação, achei, me identifiquei de alto a baixo, de ponta a ponta, pensei, tô lendo tudo que eu queria escrever aqui, é uma maravilha. E um ídolo também nesse ponto, porque eu gosto muito do humor e gosto muito da coerência política também, que é uma coisa carente. O humor, às vezes, até tem nos tempos atuais, mas a coerência está cada vez mais rara, né? No enterro de Aporelli, não havia muita gente. Uma revista concluiu: sua época realmente tinha passado. De fato, há aspectos muito claramente datados no estilo do Barão, na sua maneira de ser, no seu humor. Ele era a expressão de um universo cultural condicionado por costumes que envelheceram. Sua graça tem um gosto vitoriano para nosso paladar acostumado à permissividade. O Barão é pudico. De vez em quando, suas piadas deixam transparecer preconceitos contra as mulheres. No entanto, o essencial desse humorista notável tem condições para sobreviver à sua época. O Barão de Itararé ficou injustamente esquecido nestes últimos tempos. É preciso resgatá-lo do esquecimento. O homem é uma máquina que fala. A mulher é uma máquina que dá o que falar. O casamento é uma tragédia em 2 atos. Um civil e um religioso. O homem é um animal que pensa. A mulher é um animal que pensa o contrário. Casal feliz é o que vive separado. Eu acho que o Barão merecia ser mais lembrado. O Barão é uma figura que expressa um setor, uma área muito vigorosa da nossa vida cultural, que é a área do humor. Olha, eu acho que ele tem que ser lembrado como um grande humorista, tendo na cabeça que o humorista, na concepção que o Milor Fernandes tem, que é o outro grande humorista brasileiro do século XX, tem do humorista como grande humanista, como aquele que consegue, através do humor, através de perceber o que existe, não só de engraçado, mas o que existe de ponto fraco, ou no poderoso, o que existe de ponto fraco para ser usado como matéria-prima do humor, ele se torna um humanista profundo, que ele tem que ir à alma das pessoas, ele tem que detectar não só o que a pessoa tem de débil, mas ele tem que conseguir transmitir isso para uma parcela grande da população. Eu acho que ele tem que ser lembrado como isso, como um grande humorista e um grande humanista. Um homem que, no seu tempo, lutou contra as injustiças e nem por isso era um homem carrancudo, um homem triste, um homem que procurava, ele era um homem que procurava mostrar a sua revolta, a sua indignação de uma maneira bem-humorada, de uma maneira engraçada. E é por isso que as pessoas se identificavam com ele. Uns dias são dos caçadores e outros da caça são. O homem deve amar uma só mulher. Uma mulher só de cada vez. Em boca fechada não entra mosca.
Tristezas não pagam dívidas. Isto nos faz viver com alegria. Mulher, cachaça e bolacha, por toda parte se acha. Um cara que se relacionou com os grandes homens da mídia, Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, Irineu Marinho antes, Samuel Weiner. Um cara que se relacionou com os grandes políticos do Brasil, Luiz Carlos Prestes, Getúlio Vargas, Jean Goulart. Um cara que se relacionou com os grandes escritores, intelectuais e jornalistas brasileiros. Jorge Amado falou que o maior escritor brasileiro era o Aparício Torelli. Mais lido. O mais lido. Por quê? Porque ele podia ser comparado, porque ele publicava um jornal, que era campeão de venda nas bancas, com um cara que vendia livro. O cara que vendia livro vendia 2, 3 mil exemplares no ano. Jorge Amado, que era o grande campeão, né? E o Barão vendia livro, o jornalzinho dele. Então o Jorge Amado considerava ele o maior escritor brasileiro. Mais lido, né? Nesse sentido. O Bernard Shaw tem, que é o dramaturgo inglês, que escreveu O Socialista Antissocial, que escreveu várias peças importantes, tinha várias características do Barão. A principal dela é a barba longa, barba branca, como o Barão, né? O Bernard Shaw foi comparado, diziam que ele era o Bernard Shaw brasileiro. Ele falou, não, mais justo é chamar o Shaw de o Itararé da Inglaterra, numa inversão total de valores, ele, Barão, colocando, do que a nossa mentalidade, muitas vezes, que subestima os valores, a nossa cultura e tal, sempre quer comparar o brasileiro com algum europeu, com algum norte-americano ilustre. E é mais justo isso mesmo, colocar o Barão. Eu acho que o Barão não tem muito a ver com o humor que o Shaw fazia, são diferentes, né? Mas eu acho que o Barão faz aí uma gozação com essa ideia colonizada da gente adotar tudo que vem de fora, né? Desprezando o melhor do nosso passado, estaríamos, implicitamente, renunciando às melhores possibilidades do nosso futuro. Abdicando da nossa memória, estaríamos desistindo do nosso aprendizado, pois quem não se lembra do que devia, não aprendeu o que precisava ter aprendido. Sabendo que em toda família existe um imbecil, é horrorosa a situação do filho único. O fígado faz muito mal à bebida. Negociar é um bom negócio, para o qual não fomos convidados. É mais fácil sustentar 10 filhos do que um vício. Este mundo é redondo, mas está ficando cada dia mais chato. As almas penadas têm penas na alma. Quem só fala dos grandes, pequeno fica. Viúva rica, com um olho chora, e com o outro ela se explica. Frases do notável Aparício Torelli, o Barão de Itararé. Um documentário fascinante para se conhecer um pouco da alma do brasileiro. Um brasileiro como Aparício Torelli, um homem que marcou época, inesquecível em suas frases. Aparício Torelli, um resgate da Uidu Comunicação para o documentário O Máximo das Máximas, produzido para a rede Sesc-Senac de televisão. É um dos que soube. Tivemos assim uma felicidade muito grande. Não são muitos. Eu pego um pedaço de pau, não tem pedaço de pau. Porra, você é meu amigo ou amigo da O Braguinha e o Giraldo. Uma expressão corporal muito bonita, que era todinho teve dela. Teve essa importância na música popular brasileira e teve uma importância na minha vida, porque ela me deu segurança para fazer. O que era um teatro de revista que o autor escrevia exatamente